Quero falar da Contraproposta, que é um projeto que foi puxado por 4 caras e fizeram até um site e tem lá algum conteúdo muito bom que eu já compartilhei e espero que todo mundo leia, compartilhe, porque é exatamente o que eu tenho falado há muito tempo. Eu não consigo entender por que a gente não consegue conversar sobre um assunto de interesse comum por causa de outras divergências que também não são problema. E eu não estou querendo aqui trazer para mim, não é sobre mim, é sobre o Atlético. Eu não estou querendo, porque não me ouviram quando eu falei, mas de fato, eu falei e a galera vem com agressão, com acusação, com um monte de bobagem, um monte de criancice. E agora os caras trouxeram as propostas e eu fico pensando, por que não podia conversar desde o início? Por que precisa ser uma coisa anônima, sendo que eu sou atleticano, estou interessado no Galo, a galera diz que é atleticana e diz que está interessada no Galo. A gente podia deixar algumas outras diferenças que não são, se para você é problema, tudo bem. Para mim, outras diferenças não são problema, mas se a gente está com interesse em comum, por que é tão difícil trocar ideia? Mas vamos lá. O importante é que aconteceu. O importante que eu tenho falado há muito tempo. Vamos debater quem está de boa vontade, quem está contra a SAF, quem está questionando a proposta ou as propostas anteriores. Vamos trocar ideia. É uma parada histórica, é uma parada irreversível. Esse é um ponto importantíssimo que era assim, para encerrar as diferenças e falar, vamos parar para falar sobre isso. Eu não gosto da sua opinião sobre tal coisa. Foda-se. Vamos parar e conversar sobre o Atlético, porque a SAF é irreversível. Não conseguem conversar. Mas tudo bem. O importante é isso. O importante é que saiu. E aí, fizeram um site muito legal, bem simples e bem objetivo sobre. E aí eu peguei além das 4 propostas, que são, na verdade nem são contrapropostas, são 4 exigências que me representam, mas porque contraproposta é assim, você está propondo isso? Não, então deixa eu fazer uma outra proposta aqui, vamos ver se a gente chega num acordo. Não tem uma contraproposta, tem uma exigência. Olha, eu quero 4 pontos que estejam presentes na SAF e eu concordo com todos. Mas antes eles escrevem lá uma apresentação dessa iniciativa, que é uma iniciativa, e eu quero comentar, inclusive, esses 4 pontos. O primeiro é que eles explicam o que está acontecendo. E quando eu falo que politizaram a conversa, politizaram não é sobre a política do Atlético, porque é um assunto político do Atlético. Se fosse isso, estava tudo bem na minha visão. Tudo bem discutir a política interna do Atlético, situação, oposição, uma proposta, uma outra proposta diferente de outro grupo, igual o Lázaro fez e eu comentei ontem. Mas não é isso. É a briga de política do país, de ideologia, veio para dentro do Atlético e eu estou criticando isso há muito tempo. Eu estou criticando, quem me acompanha sabe, e eu falo, política e futebol se misturam, ninguém tem dúvida disso, mas trazer uma briga nociva que não agrega nada ao país, por isso que está uma bosta, trazer isso para o Atlético é péssimo, porque eu sou muito mais apegado ao Atlético do que ao meu patriotismo, que eu nem consigo entender quem é patriota nessa bosta de país. Mas o Atlético, sim, o Atlético eu defendo. Então, por que isso veio para dentro do Atlético? E aí muita gente até falou que eu politizei. Eu sou um dos que trouxe a discussão política para dentro. Não, eu estou criticando isso desde o início. E aí os caras falam assim, num ambiente polarizado, com discursos inflamados que difundem informações desencontradas, o torcedor está confuso. Eles falam isso. Eu estou muito representado aqui. O discurso inflamado não ajuda em nada.
vou dar um exemplo de um temor que eu tenho, não falei publicamente, mas já conversei com algumas pessoas. Um dos temores que eu tenho, eu falo assim, porra, por que não conversa mais numa boa, assim? Por que não consegue conversar com mais educação, no mínimo mais educação? Por quê? Porque todo mundo que vai fazer uma proposta pro Atlético, se não for um grupo igual a ideia de holding, né, que é uma empresa para ser dona de empresas. Então, se não for um grupo, vai ser pessoas físicas que são donas de empresas e cuja imagem estão diretamente associadas às empresas. Então, como a Leila, por exemplo, a Leila é Crefisa, é aquele grupo fã lá. Se alguém com esse perfil tiver a intenção de investir no Atlético, bem intencionado, não estou falando dos meninos, Ricardo Guimarães, Patrus e não sei quem não, estou falando qualquer pessoa. Se alguém com esse perfil, que o nome do cara é diretamente associado à empresa dele, tiver bem intencionado e a torcida vier com esse discurso raivoso, esse discurso inflamado, como está lá no texto do site da contraproposta, o cara vai falar, eu tô aqui com a minha empresa de boa, vou entrar nisso aí, só de eu dar uma ideia, só de eu fazer uma proposta, a galera já tá espalhando meu nome, me xingando, endoidando, isso vai prejudicar a minha empresa, eu não vou mexer com essa porra de Atlético não. É isso que vai acontecer. Inclusive, essas empresas têm acionistas lá, tem acionistas que estão cagando pro Atlético, para futebol, quer ganhar dinheiro. Aí vem um cara e faz uma proposta, pessoa física, de ser investidor do Atlético. Aí a galera vai lá e começa a atacar a empresa, começa a descer a lei na empresa, os posts institucionais da empresa do cara começa a ser cheio de comentário agressivo sobre o Atlético, sobre a proposta. Os acionistas vão falar com o cara, ô irmão, o que você está querendo mexer com isso aí? Olha aí a imagem da empresa, olha o que você está fazendo. A gente estava tudo aqui de boa, o pessoal reclamando do produto, o pessoal reclamando só do serviço e a gente tentando resolver as reclamações aqui relacionadas à nossa empresa. E aí você vai, mexe com futebol, vai trazer um monte de doido aqui, raivoso, inflamado, para ficar queimando filme, diminuindo o valor da empresa, atrapalhando a imagem da empresa. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? É por que a gente não consegue conversar com propositividade e até discordância, mas sem ser raivosinho, infantil. E eu sempre uso esse termo, infantil. É gente adulta se comportando como criança pirracenta. Eu não tenho paciência. Mas isso já era uma preocupação minha bem antiga. Outra coisa que está lá no texto. Atleticanos parecem estar em campos opostos. Eu tenho falado sobre isso. Não sou eu que estou acusando todo mundo que está contra a SAF de ser gado de político. Não sou eu. Eu sei exatamente quais são essas pessoas. Eu sei quem são. E quando eu falo que existe, é porque existe. E quando eu falo sobre eles, eu estou reclamando deles. Não sou eu que estou criando uma discussão política de fã de político para dentro do Atlético. Eu estou reclamando disso estar acontecendo. E os caras falam que atleticanos parecem estar em campos opostos. É isso mesmo que está acontecendo. Eu, da minha parte, como sou contrário a existências de fã de político, eu estou ao lado do Atlético, querendo que a conversa seja sobre o Atlético. E estou criticando, e critico muito, e vou continuar criticando, quem traz essa raivinha aí para dentro do Atlético e contamina a conversa que eu queria ter, do debate que eu queria ter. Outra coisa que eles escrevem, colocar as diferenças de lado e fazer um debate qualificado. Velho, quem me acompanha, quem me lê, quem tem assistido esses vídeos aqui, sabe que eu tô falando, olha, quem tá de boa fé, quem tá contra a SAF ou tem questionamentos em relação à SAF, fala aí, velho. Vamos debater coisas sérias.
Quem fala, os caras endividaram para sucatear e comprar barato. Eu não dou ideia. Quem fala, estão gastando com Atlético para conseguir poder político. Eu não dou ideia. Isso é idiota, isso é conspiração. Já falei várias vezes. Comprar o político direto sai muito mais barato e com muito menos encheção de saco. Então, essa galera eu ignoro. E eu tô chamando, falou, velho, vamos debater com um debate qualificado. Vamos colocar as diferenças de lado e fazer um debate qualificado. Porra, por que é tão difícil? Sabe? Mas que bom que aconteceu. Que bom que 4 caras transformaram isso em texto e não vindo do Rainer ou não vindo de algumas outras pessoas. A galera abraçou, de verdade, sem vaidade aqui. Não é sobre mim. Eu só tô falando aqui por que não dava para fazer desde o início. Mas tudo bem, veio de outras pessoas e sendo de outras pessoas, o pessoal abraçou. E que positivo isso, é ótimo. Busca por um diálogo sincero e construtivo. Esse sincero aqui, eu uso o termo honesto. Sempre falo, quem está com objeção honesta, vamos debater. Porque quando a pessoa vem com uma objeção ridícula, eu já ignoro, que é um desses exemplos aí. Tá querendo poder político. Não é sincero, não é honesto. Quem raciocina um pouquinho sabe que ir lá e comprar o governador que já está eleito é mais barato do que pegar o Atlético, ter esse trabalho todo, ter que ser campeão, ter que agradar a torcida, ter que investir, sabe, dinheiro pra caralho, resolver um problema de décadas de dívida para ter moral, para depois conseguir eleger um governador do estado. É muito mais fácil ir lá e comprar o governador que já está eleito. Política é facilmente comprado e a gente sabe disso. Então, debate sincero. O objetivo não é Atlético. Irmão, não me interessa se você puxa saco de político. Se a gente for falar sobre o Atlético, vamos falar com honestidade, sinceridade e vamos propor alguma coisa. Se não tá bom, vamos propor. Era isso que eu falava desde o começo. Tá, beleza. Tem um pouquinho de chateação nisso, sabe? Falar assim, porra, por que o Rainer não pode falar? Tem um pouquinho, mas é só para trazer isso para ficar assim nítido. Olha como está acontecendo, sabe? Por que o debate proposto por alguém que você não concorda com outros pontos é impedido? Desse cara eu não quero nem boas ideias. Porra, burrice pura. E pessoalmente eu acho ridículo quem bloqueia, quem cancela alguém por divergência. É problema seu, não é problema meu. Eu estou querendo debater com você, mesmo sabendo que a gente discorda em outros pontos. Eu estou disposto. Se você bloqueia isso, é um problema seu, e é um problema. Não vem, eu tenho... Não tem esse direito, velho. É ridículo, é infantil. Enfim... Tem um pouquinho de ressentimento, sim, mas o mais importante é que aconteceu. Aí, vamos lá, isso aqui até agora o que eu estava falando era o texto que introduz as 4 propostas da contraproposta, do projeto, da iniciativa contraproposta. Vamos falar especificamente os 4 pontos que o pessoal pede que exista na SAF. Primeiro é uma cláusula de desempenho e orçamento mínimo. Bom, eu não tinha falado sobre isso, não propus isso em momento nenhum, porque algumas outras SAF fizeram e eu não sei como garantir isso. O exemplo do Vasco, que aí tem outra proposta aqui da contraproposta. Tem outra proposta que fala sobre isso. O Vasco tem essa cláusula aí de investimento mínimo, só que gastou mal. O Vasco, os caras conseguiram colocar lá uma cláusula que garante o investimento mínimo e esse investimento mínimo foi jogado fora. Tanto que a situação do Vasco é periclitante de cair de novo.
tá? Mas eu não tinha falado sobre isso, é uma boa, lógico que é uma ótima. A segunda proposta é gestão esportiva e know-how. O know-how eu já havia falado, para mim não é necessário que os investidores tenham know-how. É necessário que os investidores saiam do futebol e tragam alguém que tenha know-how, que entenda do futebol. Falei isso em um dos vídeos anteriores aí, recentes, dias atrás. O Menin não faz a parede dos prédios dele. O Patrus não carrega caminhão, nem descarrega caminhão e nem dirige caminhão. Os caras não trabalham no núcleo do negócio deles. Eles deixam alguém que entende trabalhar nessa área e eles delegam. Então o futebol para mim é a mesma coisa. Já havia falado sobre isso. E sobre a parte de gestão esportiva, é uma parada que eu falei, ninguém está perguntando, todo mundo quer saber se o investimento vai ser transferido para a dívida imediatamente, ou se eles vão pagar com algum tempo, se eles vão quitar a dívida, se eles vão abater o que o Atlético já deve para eles, mas como vai ser o futebol? Como vai ser a base? Quem vai cuidar do futebol? Qual que é o projeto para o futebol? Manter técnico, colocar eu até falei isso, implantar alguma cultura no Atlético que não existe hoje. Então é isso aqui, gestão esportiva. Porra, tô representadíssimo. Terceiro ponto, governança e transparência. A parte de transparência, eu até tenho defendido bastante, porque muita gente fala como se os 4R e o Muse e as pessoas envolvidas não estivessem falando nada. Eles estão falando, eles participam de entrevista, tem notícia, tem tudo. O que o pessoal parece querer é que o Rubens Menin ou o Rafael Menin, especificamente esses, dê entrevista, de novo, e tudo bem. Eles apareceram muito quando o Atlético estava bem em campanha de título, enfim, e tudo bem querer, agora aparece agora, então, fala aí agora. Não tem essa exigência. Eu, por exemplo, para falar sobre time, a situação, o Filipão, o desempenho no campeonato, eu não quero ouvi-los, não quero, tá? Mas, beleza, sobre a questão de gestão, eu acho que eles têm falado, mas eu tenho reclamado muito disso, que é a falta de comunicação que atrai o torcedor. Eles têm a postura de ser sempre otimista, falar vai dar tudo certo e tal, aí dá alguma merda externa, ou eles erram, sempre falei isso, dá uma merda e aí eles mudam o discurso sem falar, a gente errou, deu errado, a gente tinha proposto e deu errado, então vamos mudar o plano. Eles não passam por essa etapa de concluir uma promessa, teoricamente, concluir uma promessa, falar, deu errado, ou a gente errou, ou alguma coisa fez dar errado, não tem problema. Então a gente está partindo para outro plano. Não, eles simplesmente aparecem com outro plano, atropelando, e a torcida fala, mas e aquela proposta que vocês fizeram anteriormente? Tem razão, e é uma reclamação minha antiga, a falta de tato para comunicar com o torcedor. Então, nesse ponto que eu acho que algumas pessoas estão chamando de transparência, eu também concordo, já havia falado sobre isso, e governança para mim é basicão, né? Mas aí eu não tenho honestamente desconfiança dos caras. Eu sei que houve erro, eu sei que teve fator externo que interferiu nos projetos, mas eu não tenho dúvida de que os caras são bons em negócios, né? Não tenho dúvida disso. Então, a questão de governança não era uma preocupação minha, confesso. Eu acho que isso já estava implícito por ser quem são. É isso mesmo, confio nos caras e isso eu não escondo de ninguém. Tenho ressalvas em relação ao Ricardo Guimarães e já falei isso também abertamente. Por último, é o mais importante para mim, porque eu até falei ontem que eu tô pensando já em mudar o nome desse canal, que eu só falo do Atlético, né? O canal era para falar do que eu quisesse, mas eu acabo só falando do Atlético. Então, mudar o nome do canal para ter um alcance um pouquinho maior e tal. E a minha linha editorial, teoricamente,
nunca foi notícia, nunca foi novidade, nunca foi especulação. Sempre foi, desde lá do Resenha da Massa no Camisa 12, sempre foi o que a torcida está discutindo. A torcida está discutindo hoje a cor de uma camisa. Eu venho aqui e dou o meu palpite. A torcida está discutindo jogador que apareceu de camisa azul. Tá, briga danada no Twitter por causa disso. Eu venho aqui e comento o que a torcida está falando, sempre foi. Então essa cláusula aqui não é sobre eu concordar, essa cláusula, essa proposta de manter a voz da torcida ativa, não é sobre eu concordo, é sobre o que eu faço o tempo todo na internet, desde 2013, 2014, quando eu vim pro Twitter, justamente porque eu queria ser um contraponto. Eu via as coisas do Twitter aparecendo na arquibancada, nas mesas de boteco, principalmente sobre coisa de cruzeirenses em relação ao Atlético, mas quando eu entrei no Twitter eu vi que tinha coisas de torcedor corneteiro, de torcedor que só reclama e tal, que acabava aparecendo na mesa do boteco que eu tava, ou na arquibancada do meu lado. Eu falava, velho, as coisas vão sendo repetidas e acabam virando verdade. Eu vou começar... E foi por isso que eu entrei na internet. Eu tô aqui, você me conhece, me odeia, tem raiva. Foi por causa disso. Fala, velho, a torcida do Galo é muito inflamada no Twitter, é muito inflamada nas redes sociais, no rádio, enfim. Eu vou lá ser do contra. Eu fiz isso desde o início. Por quê? Porque é importante, eu sou torcedor, sempre falo isso, sempre reafirmo isso, então eu quero que a torcida não tenha unanimidades negativas. Se for unanimidade positiva, vamos criar um consenso de que o Igor Gomes é o Johan Cruyff do Galo. É um absurdo, um exagero, mas é positivo. Eu vou falar nada, vou ficar caladinho, deixa dar moral excessiva pro Igor Gomes, sabe? Eu deixo rolar, mesmo que seja exagero, mentira, coisa positiva, deixa rolar. Coisa negativa eu vou lá e dou meu contraponto, sempre passando pano pro Atlético, sempre foi. Essa é a minha proposta. Então, a voz para a massa nem é uma coisa que eu concordo, é só o que eu faço aqui agora no YouTube e sempre fiz no Twitter, beleza? Então, só para concluir, para quem talvez ainda não tenha entendido, essa contraproposta me representa 100%. 100%, é lógico que eu gosto de uma treta, é lógico que eu gosto de provocar, mas a minha abordagem é contra algumas pessoas específicas, sim, é contra alguns comportamentos, principalmente comportamentos específicos, não é contra as pessoas, é contra a postura delas em relação ao Atlético, só para deixar bem claro, eu não faço ataque pessoal a ninguém. Então, às vezes sim, eu vou fazer uma autocrítica aqui, às vezes é mal recebido. Quando vem do Rainer, as pessoas falam, esse Rainer é brigão, esse Rainer é isso, esse Rainer é aquilo. Mas não tem nada aqui que eu já não tenha proposto antes e falado, gente, vocês estão trazendo um problema de fora e estão deixando de discutir um assunto importante para a história do Atlético. Então, que bom, não são isentas as 4 pessoas, não são isentões, não são simplesmente torcedores, eles se posicionam também, alguns gostam da treta, que eu sei, eu já discuti com alguns deles, mas já que foi recebido, já que a proposta deles, a iniciativa deles foi bem vista, bora, tamo junto, é isso aí mesmo, tem que discutir. Repito, além de histórico, é irreversível, então a torcida precisa interferir nesse processo, com muito cuidado. Vamos ter cuidado. Tem torcida organizada que está se organizando para ir lá fazer protesto e isso pode inviabilizar coisa boa. Se você desconfia de alguém, só para finalizar, se você desconfia de alguém, não quer dizer que você esteja certo. Se tem um pé atrás com alguém, não quer dizer que você esteja certo.
Dependendo da sua abordagem, você pode deixar alguma coisa clara, limpa, transparente e ajudar. E fazer, tá, tinha uma desconfiança, beleza, do jeito que você falou aí, pra mim tá de boa, coloque em contrato e vamos tocar o barco apoiando o Galo e torcendo pro Galo. De repente, a sua desconfiança é pertinente, mas não tem motivo de ser. E você só inviabiliza. Você chega de uma forma agressiva e o cara fala, quer saber? Eu estava bem intencionado, mas que se foda agora, não quero mais, se vira aí então, tô largando o barco, minha dívida tá aqui, quando vocês puderem você me paga como eu havia prometido, e agora vocês se viram, eu não vou prejudicar meus outros negócios, eu não vou me estressar com isso, eu não vou, sabe, colocar meu nome, minha família, minhas empresas num ambiente desse de merda, tô fora. Isso pra mim é uma tragédia. Beleza? Vocês não somem não, um grande abraço. Vai lá ler, quem não leu, e compartilha. É importante que todo mundo esteja nessa discussão, mas de forma qualificada, honesta e propositiva. Beijos.